TDAH, TOD, TOC, autismo, essas são palavras que a gente tem ouvido cada vez mais. Mas o que elas realmente significam? As pessoas realmente estão tendo mais diagnósticos desse tipo? Hoje a gente vai descobrir isso com uma terapeuta. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e eu esqueci o que eu ia falar. Eu sou Cláudia Cunha. Olha só. Olha, hoje nós vamos receber um diagnóstico. Eu sou professora, escritora, conheço todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu sou Thalita Della Testa, eu sou neuropsicopedagoga, pedagoga e psicanalista. E eu costumo dizer que eu sou o improvável que deu certo. É muito comum ouvir hoje em dia que o TDAH é modinha. E o que eu queria saber é se de fato está havendo mais diagnósticos de TDAH hoje em dia. Hoje em dia está tendo mais diagnóstico pelo fato de que as pessoas têm mais conhecimento, né? A informação está aí para todo mundo. E com tanta informação, a gente acaba percebendo alguns sintomas e a gente acaba procurando ajuda. Né? Então, eu acho que é por isso que a gente está tendo mais diagnóstico, né? As pessoas estão tendo uma questão maior de autoconhecimento e de percepção, né? Mas também está tendo a questão da romantização do TDAH, né? Quem vive o TDAH na pele entende, sabe o sofrimento que é, a luta diária que é, né? E não é, ou eu esqueci, ou eu deixei a chave em algum lugar, não. Porque isso é comum, né? Se você for, isso é comum de toda pessoa. E ainda mais no mundo que a gente tá, né? Muita informação. Muito estímulo, todo momento. Eu falo que assim, antigamente eu vim de uma época onde tinha orelhão, né? Hoje em dia, tipo, no celular eu faço tudo, eu não preciso de mais nada além do celular, né? Então, assim, é muita informação pra gente dar conta. Então, assim, é muito comum que a gente tenha alguns esquecimentos. Mas o TDAH em si, ele é sofrido, né? Por isso que existe a necessidade do manejo e da terapia, da psicoterapia. O TDAH, ele pode ser, falar de ser um cérebro que funciona mais rápido do que os outros e com maior quantidade de pensamento. Isso. É isso que gera essa desatenção, essa desorganização. Na verdade, eu costumo dizer que assim, a desatenção, ela é um nome que não é o adequado. Porque o TDAH, ele não é desatento. Ele não tem o controle dos próprios impulsos. Né? Então, a gente... não sou desatento. Por eu prestar atenção em tudo, né, eu acabo não prestando atenção em nada. É como que você fosse uma antena parabólica, você está captando tudo ao mesmo tempo. Isso. E aí depois eu tenho que tentar filtrar as informações e colocar cada uma no seu lugar. Mas como eu pego tudo, eu acabo não conseguindo mostrar para as pessoas o que eu captei. Você não consegue selecionar aquela informação. Porque eu quero jogar para todo mundo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que dá para fazer um paralelo com aqueles microfones que eles captam o ambiente inteiro e aqueles que são direcionais, né? Porque o que capta o ambiente inteiro, se tiver algum ruído, vai entrar também. E o direcional não, ele só capta a sua voz. Pode estar explodindo o mundo do teu lado, ele só vai captar para onde ele está apontando. Então a mente do TDAH é como se fosse aquele que capta tudo, né? Exatamente. E aí tem a questão do hiperfoco também, que é como se fosse o contrário. O hiperfoco, na realidade, não é nem que seria o contrário, né? É onde a gente tem a dopamina onde ela baixa. E aí, ali, o mundo pode cair, que tá tudo bem. Né? Então, assim, algumas pessoas têm o hiperfoco em exercício, em esporte, outras em estudo. Algumas crianças, no caso do videogame, que eu escuto muito, mas meu filho fica o dia inteiro no videogame e quando ele sai do videogame ele não dá conta de fazer o resto. Porque o videogame, ele dá uma recompensa imediata pra criança. E ele dá, assim que você cumpre um objetivo, você ganha. Não é que nem na vida real que você tem que cumprir muitos objetivos para ter uma recompensa, né? Exatamente. E aí você quer ficar naquilo, né? Eu tenho hiperfoco em estudar. Então, quanto mais eu absorvo de informação, mais vontade eu tenho de ficar. Então, assim, cada pessoa tem o seu hiperfoco, né? A grande questão é começar a descobrir isso desde muito cedo. E dá para usar isso a seu favor? Por exemplo? Sim, a gente costuma, quando a gente tem a real noção, né, que, eu tenho TDAH, no que eu tenho meu hiperfoco? Que nem no estudo. Quando eu comecei a entender que eu me dava muito bem em alguma coisa, eu comecei a juntar informações, a fazer cursos que pudesse melhorar, né, o meu atendimento, essas coisas. Então, eu vejo muito que ajuda. Tem muita criança que, não vai bem em matemática, mas, gente, a criança é excepcional no esporte. Então,
Vamos pegar aquilo que ela tem de bom e vamos potencializar ela, né? E não cai, você não é legal em matemática, você não é bom em português. Vamos fazer isso daqui, vamos usar matemática e português para você dar conta da sua vida, mas vamos focar um pouco mais no esporte, que é aquilo que você gosta. E aí a gente vai potencializando. E automaticamente as outras áreas vão melhorando também, porque aumenta a sua autoestima. Tem uma frase que eu sempre ouvia, que era aquela: se você avaliar um peixe pela habilidade dele subir numa árvore, você vai achar que o peixe é um inútil, né? E é meio que o que as escolas tradicionalmente faziam, colocavam um monte de pessoas diferentes numa classe só para serem avaliadas pela mesma habilidade. Só que, ao mesmo tempo, hoje já se entende mais isso, né? Muitas escolas estão mudando, mas não é um desafio muito grande para o professor, para a escola, conseguir adaptar esse conteúdo para cada particularidade de cada aluno, né? Será que não é... Como que poderia ser feito isso? Para o professor, é realmente muito difícil, né? Porque são várias crianças, cada uma com comportamentos diferentes, cada uma com questões emocionais diferentes, e às vezes alguma delas tem algum tipo de transtorno que causa sofrimento. Então, assim, para o professor é muito difícil de perceber isso, até porque ele não tem esse tempo, né? A sala de aula é tudo muito corrida. E qual que é a pergunta? O TDAH. Como que pode ser superado esse desafio? Porque às vezes são classes enormes, né? Tem classes de 20, de 15, mas tem classes de 40, de 60. E cada aluno é um universo em si mesmo, sim, né? Eu acho que, obviamente que não é um geral, mas eu vejo que em algumas escolas o TDAH ele é visto como um problema. E não é uma criança problema. A questão é que, assim, o professor ou o auxiliar de sala, é necessário que muitas vezes ele olhe aquela criança com um olhar diferente. Porque toda criança aprende, assim como o autista e, enfim, outros transtornos. Mas elas aprendem, porém, cada uma aprende de uma forma. Com estímulos diferentes, com ritmos diferentes, assim como as neurotípicas também, isso. Né? E também, assim, eu vejo que muito do TDAH, a criança, existem locais aonde ela deve sentar na sala de aula. Então, por exemplo, se você for colocar uma criança TDAH perto da porta ou perto da janela, gente, ela não vai funcionar, ela vai prestar atenção em tudo. E principalmente o que eu vejo muito são sons e ruídos, né, que competem muitas vezes com a voz do professor. Então, às vezes o ventilador, às vezes faz muito barulho, tá ali girando. Gente, aquilo lá é um prato cheio pra criança TDAH, né? Ela vai falar uma coisa, eu ficava viajando no ritmo que o ventilador fazia. Ventilador, máquina de lavar, porque todos eles têm um ritmo, né? Não dá pra encaixar a melodia nesse Mas aí tem a questão, aí eu já tô falando da pedagogia, das inteligências múltiplas. Sim. Se você tiver essa visão, você vai entender que a criança não é muito bem em matemática, mas, nossa, ela é tão forte em artes, ela é tão forte em música, como você falou, vamos jogar, né? Porque a gente, na época, eram 7 inteligências, né? Agora parece que já são 12, né? E a cada vez está se descobrindo mais por conta disso, porque ninguém pode ser bom em tudo, né? Exatamente. Não existe isso. E aí, o que eu vejo também que acontece muito, é que às vezes acontece do diagnóstico de TDAH equivocado. Porque tanto a condição emocional, quanto, né, de funções executivas, da pessoa com altas habilidades é muito parecido. Então, assim, a pessoa que tem altas habilidades, ela é impaciente, ela também perde atenção em muita coisa, e aí muitas vezes é confundido, né? Então, assim, eu falo que quando a gente vai no psiquiatra, algum profissional tá fechando, né, batendo o martelo, que é um diagnóstico, é muito bom que você procure um especialista, tanto em TDAH quanto em altas habilidades, para ele poder fazer esse discernimento de o que seria uma questão de desatenção, de criatividade, de impulso, e o que seria uma altas habilidades e de não dar conta do meio, né? Porque tem muito disso, de confundir uma coisa com a outra. Quando você fala altas habilidades, seria a questão do superdotado? Existe ou é um conceito que não... Assim, as pessoas têm uma ideia muito equívoca do superdotado. O superdotado, ele realmente não é bom em tudo, né? Ele pega uma área específica e naquilo ele é muito bom. Mas é o que a gente pode chamar de gênio? Não vejo como gênio. Eu vejo uma pessoa que consegue sobreviver em muitas situações, porém ela realmente é boa em alguma coisa. A gente pode ver. Destaca. Em Einstein, né? Quando ele é pequeno, ele não dava conta de estar escrevendo. Aí dizem que teve aquele bilhete, né? Da mãe e tal. Então é isso. Ele era um gênio, né? Que a gente classifica como gênio. Mas ele não dava conta daquele que era o mínimo, né? Que era estar lendo e enfim. Você conhece? Conheço mais ou menos, que ele falou em matemática e a mãe recebeu um bilhete de que ele nunca seria... Que era um idiota, que ele deveria tirar ele da escola, que ele era um idiota e ele não conseguiria estudar. Aí a mãe dele escreveu outro bilhete, a professora elogiando ele, né?
E mostrou pra ele não ficar com a autoestima baixa, né? Que ele seria uma grande pessoa, que ele era, né, muito inteligente, ele acreditou nesse bilhete. Eu não lembro se era matemática, se era português, mas eu lembro que era algo assim. E aí, o mais bonito da gente perceber também foi o cuidado dessa mãe, né? De que não deixassem, né, que baixassem a autoestima do filho. Né? E isso é muito louvável, né? Dos pais perceberem como é a criança, aquilo que pode estar afetando ou não. E a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Principalmente a criança TDAH, que ela já tem uma autoestima muito baixa. Eu conheci uma situação semelhante, que aí eu vivenciei mesmo, porque a mãe estava me contando, né? Que ela é negra, e aí ela tem uma filha, e para a filha não crescer nesse ambiente hostil, de um racismo estruturado e tal, ela comprava os brinquedos e sempre era uma criança branca na capa. E ela cortava de revistas crianças negras e colava na capa dos jogos, das revistas, enfim. Então essa criança, ela cresceu mais integrada ao mundo do que as colegas dela. E assim, ela ficou bem preparada para lidar com, né, o racismo e outras questões depois, porque ela tinha uma autoestima muito bem preservada, né? E essa história ficou na minha cabeça. Então, olha a importância de quando as mães, né, têm esse olhar atento pro ambiente em que os filhos estão crescendo. É uma questão de adequação, porque eu penso... Hoje a gente já discute muito por conta dos estudos que a gente faz, né, Thalita? Mas eu penso assim, na minha época de estudante, não tinha, assim, era burrinho, tinha os burrinhos, né, da sala. E não tinha todos essas síndromes, transtornos nomeados, né? Já existiam, sempre existiram, né? Mas não eram nomeados. Imagina a autoestima. E não tinha também um tratamento, medicação, nada. É por isso que o diagnóstico é tão importante, né? Eu imagino que tenha pessoas que elas tenham medo de vir fazer a avaliação para ir descobrir que, nossa, eu tenho TDAH. Mas na verdade é uma coisa boa, porque você passa a entender por que era tão difícil até então, né? Exatamente. E o que acontece muito em clínica é que quando a gente vai fazer a entrevista clínica, muitas vezes a pessoa ela acaba não contando pra gente aquilo que realmente acontece, de medo de receber o diagnóstico. Então ela vem para tentar, obviamente que não sou eu que dou o diagnóstico, eu faço um levantamento para ela chegar, né, no neuro ou no psiquiatra e fechar aquilo, mas muitas vezes a gente faz perguntas e a pessoa acaba tendo que um bloqueio, não contando para você realmente como justamente para não ser enquadrado ou não ser rotulado. E aí prejudica tudo, E aí né? prejudica. Mas existe sim a importância de ter um diagnóstico, porque você consegue dar nome a sentimentos, a comportamentos, a emoções, quando você tem um diagnóstico, seja ele no autismo, seja ele TDAH ou qualquer, né, outro sintoma, coisa assim. Então, Thalita, ninguém vira TDAH, nasce. Então, é uma questão neurológica de hormônio, você citou a dopamina, seria um déficit de dopamina? A dopamina ela é aquilo que dá a recompensa imediata pra gente, né? Então, às vezes acontece o equívoco da pessoa fala assim, a gente está fazendo a entrevista com a pessoa e ela fala assim, mas existem alguns critérios, né, para fechar, que eles falam que é necessário antes dos 12 anos ter impulso, mas muitas vezes a gente não se lembra do que era da infância. Então, uma pessoa que ela teve uma infância feliz, obviamente ela não vai lembrar, né, das dificuldades e do sofrimento que o TDAH trazia para ela. Em contrapartida, quando ela estava num lar onde tinha questões negligentes, né, ela vai lembrar de todos os prejuízos que o TDAH vai ser mais ela. evidente, vai né? ser mais evidente, das dificuldades no cotidiano, de função executiva, de estudo, questão acadêmica, tudo isso. Então aquilo fica muito aflorado na criança. O TDAH, ele é mais compulsivo? Na verdade, ele é mais compulsivo, né? A gente vê que muito das pessoas TDAH tem a questão da alimentação, né? Então, assim, o TDAH não é que ele é ansioso. Não, ele está ansioso. E por que ele está ansioso? Porque ele é impulsivo. Pelo fato dele ter a impulsividade, a gente acaba que acaba comendo muito ou acaba fazendo coisas sem pensar. Compra compulsivo. É algo que assim, tô nervosa. Qual que é a possibilidade que eu tenho? Ou eu vou comer um açaí, um chocolate, mas eu também posso fazer compra. E hoje em dia, que as compras são feitas pela internet, você entra num Shopee, você entra no Mercado Livre, na hora, você clica, ganha. Clica, ganha. É quase como se fosse um jogo. Exato. Né? E assim, com o tempo, quando a gente vai conseguindo perceber, né, o TDAH, eu comecei a fazer uma coisa que assim, até vergonha de falar. Mas assim, que nem essa lista, né? Eu tinha no Amazon, eu ia lá e saía comprando livro. Adoro. Tem livro que eu nem cheguei a ler ainda. A gente consegue entender bem isso. Né? E aí, o que eu percebi com o tempo, né? Se eu fosse colocando lá no carrinho ou na minha lista de desejos, eu sentia a mesma coisa como se eu estivesse comprando.
E aí eu passei a não comprar mais, eu tipo, deixava ali, aí eu olhava, na hora que eu senti, né, vontade, que eu não estiver numa situação de impulso, eu vou lá e escolho qual livro faz mais sentido pra mim neste momento e eu compro. Antigamente não, eu saía comprando todos os livros que eu achava pela frente. E é bom que você consegue ter uma visão de distância para falar, não, realmente eu preciso, né? Passaram-se 5 dias e eu tô precisando mesmo, não é um impulso, né? E é por isso que é tão importante ter o diagnóstico, que aí você começa a conseguir lidar com você mesmo, né? E você sabe que tem uma coisa parecida que acontecia comigo? No serviço é muito comum, às vezes, vinha um insight à noite e aí eu mandava mensagem para um colega para avisar de alguma coisa, ou mando um e-mail. Só que eu fiquei pensando, nossa, essa pessoa vai receber a notificação no meio da noite, ela vai achar que é uma emergência. Sendo que eu que estou querendo descarregar esse, né, eu quero falar para não esquecer, ou falar porque é muito importante. Aí eu comecei a anotar no calendário, no aplicativo do calendário. Aí eu só de anotar, mandar e-mail às 8 da manhã, já passava a ansiedade, porque estava lá marcado. Eu não preciso de fato mandar, né? É a mesma coisa de colocar na lista de desejos da Shopee, né? Mas a pessoa TDAH, tipo assim, eu vejo que assim, eu durmo com um caderninho do lado. Porque quando eu tenho algumas ideias, alguma coisa, eu preciso ir lá anotar, porque daqui a pouco vem outra ideia e eu já esqueci daquela. Não, o bloco de notas eu acho que é o aplicativo que eu mais uso aqui. Por exemplo, agenda. Eu tenho 3 agendas. Qual que eu uso? Nenhum. Também tem esse problema. Né? Não uso nenhum. Não uso nenhum. E aí eu vejo muito que também tem aquela coisa. Às vezes só de eu escrever, eu já consigo memorizar aquilo que eu preciso fazer. Aí você nem precisa consultar mais. Nem preciso consultar, mas eu sei que tá ali, mas eu não vou olhar, entendeu? Isso tira a pressão, né? Tira a pressão. Ô Thalita, então já partindo, a gente já tá fazendo isso praticamente, né? Mas que dicas que você daria para quem tem TDAH? Acho que a primeira é procurar um terapeuta. Né? Exatamente, procurar, né, alguém para estar fazendo uma avaliação, né? Essa conversa de quais são os seus sintomas, de como era. Porque dentro do consultório a gente consegue tirar da pessoa as informações que às vezes ela mesma não quer ver, né? Então, assim, aí quando ela chega num psiquiatra, ela já chega com todo um apanhado, com toda uma avaliação, e isso economiza também, né, as consultas psiquiátricas e também o tempo, né? Porque o psiquiatra ele não tem tempo de chegar em você, ter uma conversa de 2, 3, 4 horas para saber como você funciona realmente. Então é legal você procurar, né, alguém que faça essa avaliação, tá fazendo esse levantamento, porque às vezes pode ser parecido um sintoma ou alguma outra coisa, e de repente talvez não é a TDAH, talvez seja questões emocionais da sua vida, né, de tudo que você enfrentou. Então é necessário que você procure alguém para estar fazendo todo esse apanhado. Assim, na escola, a gente já começa a perceber na criança alguns desses sintomas. Isso. Mas um adulto, a gente tem algum conhecimento aqui, mas tem pessoas que não têm né, esse conhecimento. Então, assim, o que você poderia falar? Alguns sintomas mais gritantes, assim? A pessoa fala, nossa, acontece comigo. Talvez seja meu caso. No adulto ou na criança? Não, no adulto. Porque na criança, a criança, graças a Deus, a gente fala que a gente tem os professores, Sim. né? E quando chega uma criança aqui, a gente manda uma mensagem, liga pra conversar na escola, e aí o professor, ele tem aquela dinâmica de, olha, ele fez isso, olha, eu acho que pode ser tal coisa. Às vezes até mesmo sintomas de dislexia, né? O professor ajuda muito a gente. Sim. E às vezes não é uma dislexia. Às vezes é uma falta de atenção plena, não consegue manter. Então, assim, o professor, ele ajuda muito nisso. Um problema emocional, pontual. Mas aí eu tô falando assim, no caso, um adulto que tem, né, sintomas e vendo aqui na nossa entrevista, fala assim, nossa, parece que eu sou. Parece que sou assim, eu, tá falando de mim. O TDAH, o adulto, ele tem muito das questões emocionais, né? A gente acaba, vai aguentando, daqui a pouco você explode. E aí você explode com a pessoa errada, na hora errada, pelo motivo errado, que é pior, né? Então tem muito essa coisa do impulso, que a gente faz coisas, muitas vezes sem pensar, relacionamento. Às vezes, tipo, algo que é minúsculo, que é banal, vira uma palavra. E assim, a fala também, a gente acaba falando coisas para outras pessoas que machucam, né? E assim, a gente não tem filtro, né? E a gente também, muitas vezes, como a gente não sabe o que é o TDAH que a gente tem, muitos relacionamentos acabando, né? Por conta de que a gente não sabe lidar com a gente mesmo, né? Porque o outro, ele não é sempre, ele não vai estar disposto sempre, olha, tá, tudo bem que você possa ter algo, mas e aí? O que eu tenho a ver com isso? É o que acontece Vai se tratar. Né? Vai se tratar. Então, assim, é necessário que a gente comece a perceber.
saber, né? Se o pra gente problema é conseguir- meu, eu tenho que me tratar. Exatamente, que a gente consiga controlar aquilo que a gente está Sim. sentindo, ó, agora não é um momento legal, enfim. Mas também tem muito essa coisa da função executiva dentro de casa. De organização. Organização. Não já falou nada de organização. A organização é algo muito complexo para o TDAH, porque a gente só consegue organizar as coisas. Já é difícil de organizar na cabeça, gente. Quem dirá, né, no dia a dia. Então, assim, você está fazendo arroz. E aí você tem que pensar no planejamento. Tá, eu tô fazendo um arroz, mas eu tenho que picar a cebola, o tomate, fazer a salada. E aí daqui a pouco o arroz está queimando, toca o telefone, você vai atender. Sim. Acabou a vida. Você da tá pessoa fazendo com TDAH arroz ali. e já tá pensando naquela palestra que você vai à noite, é isso, seu filho tá bem. Não é assim a cabeça. Exatamente. E as questões dos pensamentos também. Um dos fatores, assim, que eu vi que foi muito predominante, né, na minha vida adulta, era eu queria muito ser fitness. Não consigo até hoje. Eu tento. Mas aí, se eu vou na academia, eu começo a prestar atenção no que, nossa, eu poderia estar lá fora, né? Tipo... Aí tá tocando uma música na Exatamente. caixa de som e Aí te você lembra começa a viajar em 1900 bolinhas, você traz todo o passado e todos aqueles sentimentos. E aí, às vezes, são sentimentos bons e às vezes não é. Não é, E você aí- sai deprimida da academia. Você sai deprimido da academia ou você pega as suas coisas e vai embora. E não termina o exercício. Então, assim, começar a pensar nessas coisas, tipo, do cotidiano mesmo, quanto te atrapalha. Chave. Às vezes a pessoa vai no carro, ela vai dirigir, mas ela não esqueceu a chave. Ou então, às vezes, é o portão eletrônico. E aí você vê, você esqueceu a chave de casa. Ou a chave tá lá na porta, fica lá. Fica a chave lá na porta. E acontece muito disso. Né? Então, assim, são coisas que parecem banais, Mas se acontece todo dia, mas toda tá hora. acontecendo sempre. Não, Não é algo pontual, é constância. Uhum. Né? E o TDAH, ele tem constância com praticamente tudo. E assim, parece engraçado quando a gente conta assim, esses exemplos, né? Mas é um inferno na Nossa, vida da é pessoa, horrível. né? É muito difícil, porque assim, a gente não quer passar por isso. A gente tenta se planejar, mas não vai. E quando você está conversando com uma pessoa, aí eu acho que entra na parte, você falou da parte afetiva, agora da parte social. Você está conversando com uma pessoa, de repente você desliga. A pessoa está contando para você e você já está em outro lugar. Acontece isso também, né? Você passa a ser mais educado. Olha para mim, eu tô conversando. E aí tem muito disso que é legal na percepção. Porque, por exemplo, às vezes você é TDAH em todo um contexto. Mas quando você está dentro do seu trabalho, você faz aquilo em excelência, né? Porque você está focado, você está com o seu hiperfoco naquilo que você se propôs a fazer, né? Mas, em compensação, nos bastidores, está tudo dando errado, né? Então, tem muito disso, de você não conseguir fazer o planejamento. E tem a questão também que o TDAH ele é muito aleatório. Você fala, numa conversa, né? Você fala, por exemplo, eu gosto muito de cavalo. Você tem um cavalo? Aí a pessoa olha assim. Era só ele responder, eu gosto de cavalo? Sim. Você tem cavalo? Sim ou não? Então, porque uma vez eu fui andar de cavalo, lá em 1930, e aí eu subi, e aí eu caí, me machuquei, e aí passou o TDAH, ele é assim com tudo. Ele não sabe responder o básico, sim ou não? Não. Tipo, eu vou abrindo gavetas do meu passado, do meu futuro, do meu presente, vai abrindo, pessoa. Vai abrindo e não fecha. E não fecha. Coisas loucas. Estou te cortando, né? Uma vai cortar. E aí, quando a gente tá com outro TDAH... Tô vendo aqui. E aí, quando a gente tá com uma pessoa que também muitas vezes é TDAH e tem sintomas, a conversa não flui. Porque assim, não tem um fechamento, tá uma cortando a outra, mas porém elas se entendem muito. Porque uma consegue ter a percepção do que a outra tá pensando e tá tudo ok. Entendeu? Ô Thalita, e aí tem os outros transtornos que hoje muitos falam, né? Um deles é o TOD, o TOC. O que você pode falar um pouquinho sobre esses? O TOD, ele é um transtorno positivo desafiador, né? Então, muitas vezes, a criança ela acaba desafiando, né, o social, né? Então, esse é exclusivo de criança. Não, existem adultos que permanecem, né, com os sintomas do TOD. Porque o TOD, ele, diferente do TDAH, ele permanece para toda uma vida, né? Mas o TDAH, às vezes, ele tem só os sintomas quando na infância e na fase adulta ele consegue ir, tipo, extinguindo esses sintomas, né? Ele aprende a lidar com isso. O TOD, ele é um sintoma que a gente costuma dizer que talvez seja um TDAH exacerbado. Então, assim, ele acontece exclusivamente em ambientes onde é muito negligente ou é extremamente autoritário. Então, a criança que ela é TOD, muitas vezes ela quer só questionar. Mas por quê? Mas por quê? E aí, tem uma idade que isso é normal, existe, né? e tem isso também, né? A gente tem que
que entendeu qual é o comportamento do ser humano, né? Que muitas vezes é o comum, a criança está com 4, 5, ela quer saber o porquê. Tem a fase do não, tem a fase do porquê, né? Isso, mas as crianças com TOD, elas em específico, e até mesmo o adulto, quando ele não é trabalhado, ele não consegue lidar com a frustração do dia a dia. Então, se você dá uma resposta que ele não quer escutar, já começa a jogar as coisas, começa a gritar, então tem muito disso. Então, é necessário também fazer o manejo comportamental da criança TOD, ou muitas vezes o adulto que é TOD também. Pro adulto é muito complicado mudar, porque eu imagino que já seja meio enraizado, né? Mas também existe a questão da terapia, né? Que ela vai te mostrando, né, essa coisa de, olha, seu comportamento é assim. E na verdade, muitas vezes não é nem o terapeuta que fala. A pessoa começa a se perceber naquilo que ela fala. Então ela começa a entender o tanto que aquilo prejudica, além das outras pessoas, mas prejudicada é ela. Que tem é muito comum de adulto que tem, por exemplo, isso, falar, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Exatamente. mas não. E aí já enraiza, né? E existe a necessidade de olhar e falar assim, tá me prejudicando, né? Sim. Porque o maior prejudicado é a pessoa que realmente tem TOD. Então, assim, vai perder emprego, não vai, muitas vezes, em questões acadêmicas, em relacionamento. As outras pessoas não querem saber o que você tem. Elas querem que você dê conta da sua vida para poder estar junto com todo mundo. Então, assim, se você não procura um tratamento independente daquilo que você tem, a vida não vai acontecer. E é difícil também você saber quando é o TOD e quando é indisciplina. Isso, e que acontece muito é que, de forma alguma, falar dos pais, mas eu vejo que às vezes a gente não quer que a nossa criança tenha a mesma criação que a gente teve, e a gente não coloca limite. Sim. Né? E aí eu vejo que assim, tem muitas crianças sem limite, que algumas vezes são diagnosticadas de uma forma equívoca, né? Porque o que ela não tem é limite. A mãe e o pai não colocam limite. E aí o que acontece? Essa criança ela grita por limites. E aí, às vezes, na escola, ela começa a fazer de tudo para chamar a atenção de todo mundo. O comportamento dela tá gritando. E aí, infelizmente, assim, é o professor que acaba recebendo essa demanda. Então, é necessário que a gente perceba. Olha, criança, ela precisa de limite. Colocar limites é um jeito de demonstrar amor também, porque ela precisa disso. Exatamente. Eu acho que a maior prova de amor para uma criança é o não. Né? O colocar limite, não, você não vai fazer isso. Não, existe a hora para dormir, existe a hora para acordar, existe a hora para o desenho, principalmente para o tablet, né? Que tem muita criança com dependência de tela. Nossa, hoje em dia. Que acaba ficando desatenta, mas assim, não é que ela adquiriu o TDAH, não, ela é desatenta porque ela não tem limite e ela fica 24 horas no tablet. Então, assim, existe a necessidade dos pais terem essa noção de limite para as crianças. E quanto ao toque? O que seria o toque? O transtorno obsessivo compulsivo. Que eu acho que esse deve ser, eu acho que é o primeiro que eu ouvi falar. Quando eu comecei quando eu me tornei adulto, foi o primeiro que eu ouvi falar. Assim. O toque são aquelas pessoas que elas acabam, tipo, ou com mania de limpeza, ou coloca algo e tipo, tem que voltar no mesmo lugar. Mas aí, na realidade, é uma obsessão pela compulsão. E isso é totalmente tratável com medicamentos, terapia também. Mas o toque, então, ele é adquirido, né? Não é nada... Ele é adquirido com o tempo, né? São gatilhos que a pessoa vai tendo. A criança, ela não nasce com toque, né? Você não vê uma criança pegando um negocinho e colocando, né? Toda hora acertando. Dificilmente você vai ver. Eu tive em casa, uns 3 anos, eu tinha um aluninho, a faixa de idade é 5, 6 anos, meus alunos. E tinha um menininho, ele tinha, assim, eu não sei se eu posso falar assim, umas características homossexuais. Mas ele tinha todo, e a mãe incentivava também, com roupa, batom, dança. Só que ele podia ser assim, só com a mãe na escola. Porque na escola ele brincava com as meninas, ele dançava, e tudo bem. O pai dele era muito rigoroso, muito rígido. E eu acho que ele percebeu que o menino estava tendo esse comportamento. E o menino adorava balé e coisas de menino. O que o pai fez? Vou colocar ele numa escola de futebol. Que era tudo que o menino não queria. Acabou a comida da criança. Não, foi impressionante a mudança de comportamento que esse menino teve. Até então, ele não tinha, era uma criança super saudável, super feliz. O dia que era aula de futebol, ele já ficava tenso, porque o pai já pedia pra gente trocar ele na escola com uniforme, e ele odiava a aula de futebol. Aí, ele começou a desenvolver o toque. Então, no final da aula, eu falava assim, guarda o estojinho. Ele ia 30 vezes ver esse estojo, nós chegamos a contar, eu até chamei a diretora e falei, olha o que está acontecendo com esse menino. Ele ia, guardava o estojo, sentava. Aí ele ia abrir a mochila, sentava. A gente contou 30 vezes.
Então, aí que eu te pergunto, foi adquirido. Então, o que ele estava sofrendo? Uma pressão muito grande? A pressão pode gerar o TOC? Pode sim. Na verdade, o que acontece? A criança, ela aprende, né? Você melhor que ninguém pode responder se ela aprende por imitação. Então, ela imita tanto nas questões de aprendizagem quanto nos comportamentos. Então, ela estava sendo criada e entendendo daquilo que ela gostava. E, de repente, chegou alguém, não, você não vai mais gostar disso. Criança, ela teve uma questão de pertencimento. Quem sou eu? Porque até hoje eu gostava de balé, de dança, mas de repente alguém chegou e tirou, né? Tentou tirar a minha identidade. Foi isso que aconteceu. É completamente contrário, né? O futebol tem uma coisa de competitividade, não é de violência, de competitividade. E na verdade, assim, eu acho que o ser humano, ele já é competitivo por natureza. Mas muitas vezes a gente não está competindo com o outro, a gente está competindo com a gente mesmo. Na dança, por exemplo, a não ser que seja um campeonato, né? Mas você está competindo com você mesmo, você está se melhorando cada vez, né? Se desafiando, no futebol, né? também. Mas aí tem a característica de que você está jogando com outro time, e se você não joga bem pro seu time, você é pressionado pelo seu próprio time, então é diferente o ambiente. Né? Não que o futebol seja ruim, de forma alguma. Não, mas existe a questão de pessoas que se identificam com o futebol. E mesma coisa na dança, muitas vezes você não vai dançar sozinho, você vai dançar no coletivo. E aí você vai também aprender a lidar com outras pessoas. E tá tudo bem em relação a isso. O que a gente precisa entender é que neste caso, foi o pai que passou dos limites. Né? A criança, ele não conseguiu identificar? Ele não respeitou a criança, a identidade dela. Né? E isso é muito triste para a criança. Obviamente, se ela não for tratada, ela não vai ter apenas o toque. Mas ela vai ter gatilhos de ansiedade, né? Provavelmente ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, e assim começam a aparecer as... não é doença, né? Esqueci a palavra. Patologia? Psicopatologias. Né? Que são sintomas que começam a aparecer de acordo com o ambiente no qual você vive, de acordo com os comportamentos tanto seu quanto dos outros. Então, começa a aparecer as psicopatologias. Bom, aí o TOC, então, ele é adquirido diferentemente do autismo, né? O autismo, a pessoa nasce com ele. Isso. O autismo, ele é genético, né? De predominância genética. Porém, a gente tem que deixar claro que genética e hereditariedade não é a mesma coisa, né? Então, a criança que ela tem na genética predisposição pelo autismo, ela pode, de repente, não nascer com o autismo, mas a gente chama de ambiente, né? Que na realidade é o ambiente uterino. Se essa mãe usou bebida ou, de repente, usou alguma medicação, como ela tem na genética a predisposição para o autismo, ela vai desenvolver isso no ambiente uterino. Entendi. Né? Então, existem essas diferenças, mas a criança ela já nasce autista. E aí, para diagnosticar, é um processo simples, é fácil de identificar? Na realidade, o que acontece? Existem avaliações, né, que a gente usa, o CARS, o VB-MAP, enfim, que a gente faz um levantamento de sintomas autísticos, e aí quem fecha esse diagnóstico é o psiquiatra ou o neurologista. Mas também existem crianças que chegam aqui no consultório com sintomas autísticos e, na realidade, o que aconteceu? Essa criança, ela foi, devido à pandemia, ela não teve estimulação adequada, né? Principalmente social. Exatamente. E até, às vezes, na escola mesmo, porque, assim, quem desenvolve muito a criança são as professoras. E aí, ela estava, uma criança, a gente fala criança pandêmica, bebê pandêmico, ela não teve aquela oportunidade de ter o contato no olhar, de sustentar o olhar com a professora. Não conheço essa nomenclatura, então tem os bebês pandêmicos. Tem os bebês pandêmicos, que eles já nasceram num ambiente isolado, né? Então precisa de uma introdução dela ao ambiente escolar. Então muitas vezes ela tem sintomas de autista, mas às vezes pode acontecer de que ela não seja autista. Eu tenho um aluno que ele não fala, porque na pandemia, os 2 primeiros anos, os dois anos da pandemia, ele estava na creche, ele deveria estar na creche, né? Que também é bem estimulado. Exatamente. Aí ele vem para a educação infantil, ele não fala. Olha só. Não falou na primeira fase, não fala agora comigo, né, na segunda fase. E justamente o psicólogo falou isso. Ele não conviveu com criança, ele não sabe. Ele conversa em casa com os pais. Mas não é igual, né? Não, ele não conversa. Até hoje eu não vi a voz dele, a professora do ano passado não ouviu. Seria talvez um autismo seletivo, de repente? E ele é muito feliz, ele é muito participativo, mas através de desenhos, né? Ele não fala no ambiente de escola.
E aí seria legal, de repente, caminhar essa criança para uma forma, para ver se de repente não seja um motivo Não é, porque ele fala... É essa questão ambiental mesmo, né? De ela não ter convivido. Tem muito realmente disso. Quando voltou da pandemia, as crianças não sabiam brincar, Thalita. Eu nunca tinha visto isso na vida. Criança, eu fiquei tão, assim, todos os professores, né? Porque criança é delas mesmo, Exatamente. Né? Eles não sabiam, eles ficavam assim, um com o outro. A gente não sabia o que fazer. Como foi grave, né? Foi grave. Aqui no consultório mesmo, eu ainda recebo crianças onde eu preciso ensinar essa criança a brincar, porque ela não dá conta, né? Então, a gente vê o tanto, e aí talvez existam pessoas aí que discordem da minha opinião, mas falam assim, eu vou deixar meu filho nascer, eu vou deixar com a minha mãe. Gente, coloca essa criança na escola. Porque lá eles vão fazer uma estimulação adequada para sua criança. As professoras sabem aquilo que está fazendo. E muitas vezes a avó, a funcionária, não sabe estimular essa criança de uma forma adequada, né? Então, gente, coloca o filho de vocês na escola, na creche, na escolinha, porque as professoras sabem o que está fazendo. Ele está interagindo com Exatamente. os pares dele, né? É diferente de estar com adulto. Ô, Thalita, e aí você falou que o diagnóstico é fechado pelo psiquiatra ou pelo neurologista, né? Então você é da psicanálise. Então eu queria perguntar para você qual a diferença, então, entre psicologia, psiquiatria, psicanálise, porque muitas pessoas eu mesmo não tenho dificuldade de distinguir uma de outra, né? Então, todas começam com psi. O psiquiatra, ele é aquela pessoa que se formou em medicina e foi fazer uma especialização em psiquiatria. Então, para que você seja psiquiatra, automaticamente você tem que ser médico. Por isso que pode medicar. Isso, por isso que pode medicar. E aí, o que é importante lembrar também é porque psicólogo pode fechar diagnóstico? Pode. Mas por que eu falo, gente, vai no psiquiatra ou no neuro? Porque lá eles fazem exames descartando outras possíveis questões. Questões físicas, né? Porque de repente pode ter algum funcionamento ou um processamento diferente, com velocidade diferente. E aí, tanto o neuro quanto o psiquiatra, existem exames que eles conseguem de imagem, tá olhando isso e descartar outras possibilidades. Por isso que eu falo sempre, vai ao médico. E aí, o psicólogo é aquela pessoa que fez a graduação da psicologia e que aí depois ela trabalha com psicoterapias. Então, ela tem várias abordagens. O psicanalista, ele tem que ter o ensino, tem que ter uma faculdade antes, e aí ele vai para essa área, e aí ele faz uma formação em psicanálise, ou estuda por si só, mas é necessário que ele esteja no tripé psicanalítico. Então, você tem que estar passando por terapia, você tem que estar estudando a psicanálise, e você tem que ter um supervisor de cada caso, para que a sua opinião, né, não interfira, porque às vezes você está vendo aquele caso de uma forma, mas quando você se junta com um outro psicanalista, muitas vezes ele está vendo coisa que você não vê. Né? E aí existe essa necessidade de eu passar por análise, e não dar a minha opinião, tipo, não fazer a contra-transferência daquilo que eu acho, daquilo que eu passo no dia a dia, e jogar em cima do caso, e tá fazendo também essa supervisão, para que outra pessoa possa olhar com outros olhos. Então, basicamente, você tem que ao passar por uma terapia, você garante que você tá bem. Isso, exatamente. Porque aí você tá bem para cuidar de outra pessoa, não adianta nada você cuidar tendo você mesma, né, não tudo bem. E você tem sempre uma opinião de fora que não tá, assim, né, com tendências, né, não tá contaminada. Na realidade, eu costumo dizer que todo profissional da psicologia, ele também precisa, né, de estar em análise, né, estar sendo analisado, estar em terapia. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Acho que todos, né? No autismo mesmo, quando a gente pega casos, a gente passa por supervisão semanal dos casos. Então, assim, pra gente estar olhando como que dá para manejar, se de repente a gente não está olhando a criança com outros olhos. Então, assim, eu acho que em todo caso, uma segunda opinião, uma segunda visão, nunca prejudica. Nunca prejudica. E os pais das crianças autistas também fazem terapia, porque a gente vê casos assim... É necessário, né? Eu falo que é necessário que os pais tanto façam a terapia, quanto façam a psicoeducação. Né? Porque quando chega a criança pra gente aqui no consultório, não adianta eu estimular a criança, ensinar coisas pra criança e isso acabar aqui. Né? Quando chega em casa, de repente o pai e a mãe não sabem lidar com a abordagem, então assim, é necessário que eles entendam aquilo que a criança tem, que muitas vezes os pais acabam tendo esse processo de luto, né? Que ela esperava uma criança e aí veio o diagnóstico e aí ela tem que começar a entender que aquela criança
não existe e ela vai ter que lidar com uma outra criança, que é muito delicado, né? Então, os pais precisam estar em análise, precisam estar em terapia, para poder sanar essa fase de luto o mais rápido possível, para poder ajudar aquela criança a desenvolver e a evoluir. É aquele negócio que eu falei, né? Ficar bem para poder tratar o outro. Exatamente. Mas é importante lembrar também que, embora exista a formação de psicanálise, a gente não se forma nunca, né? A gente continua estudando e aprendendo todos os dias. Então, assim, a psicanálise, ela não fiz a formação, pronto, acabou, já sei de tudo. Não. A gente nunca sabe de nada. Aliás, quando a gente tem muita certeza, quando a gente está errado. Então, é importante ressaltar isso, que a formação, ela é ao longo da vida. Sala de aula, com Cláudia Cunha. Bom, como o tema hoje é o TDAH, a atenção, né? Eu vou trazer uma dica para a gente trabalhar, que a gente trabalha muito na escola, mas pode trabalhar em casa também, que é o quebra-cabeça. Vou colocar um pouco perto da câmera, que olha que bonitinho isso aqui. Esse é da escola. Da escola não, é meu, né? Eu compro os materiais, alguns materiais. Então, além de exercitar a memória visual da criança, ajuda no desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas, né? Porque a criança tem que analisar, desenvolver estratégia. Focar, ficar atenta lá, como que eu vou fazer, né? Isso aqui é uma belezinha, vem até um livrinho, Matheus. Cada caixinha vem 3 quebra-cabeças. Eu achei interessante que, de repente, as crianças elas estavam fazendo a estratégia de virar e ir pelas cores. São 3 quebra-cabeças que tem aqui, mas não tem todos, que eu deixei uns na escola. Aí, cada um tem um fundo de uma cor. Cada um tem um fundo de uma cor. Então, eles mesmos foram, sem eu me intrometer, né? Eles estavam separando por cores. Achei uma belezinha, as crianças de 5 anos. Então, ajuda, né? Você resolvendo, tendo essa resolução de problema com jogos, né? Na escola. Isso ajuda também na vida, né, Thalita? Exatamente. O raciocínio lógico, você tem que raciocinar, né? E desenvolve a atenção, a coordenação motora fina, né? Você está com a pontinha do dedo. E a inteligência também. Então, a minha dica é essa. Já está chegando o Natal. Então, invista no presente que a criança vai gostar. Que vai ajudar ela no futuro, muito, né? Em vez de dar... Em vez não, mas pode dar um videogame. Mas também alguma coisa que vai estimular as áreas... A gente tem que viver com a tecnologia, mas a gente nunca pode esquecer, né? Quebra-cabeça, o Tangram. Tudo tem a sua importância, sim, né? E na educação infantil a gente tem a grade com todos esses recursos, né? Porque a criança ela precisa disso mesmo, os blocos lógicos, o Lego. Então a minha dica é o quebra-cabeça. E é legal, Cláudia, que você estava falando, aí já puxando para minha área, a criança ela vai desenvolvendo estratégias, né, com o quebra-cabeça. Então, às vezes, gente, o quebra-cabeça ele é fantástico, tanto para estratégias, para alfabetização, né? Conforme ela vai juntando peças, ela vai dando conta também de ir juntando palavras e fazendo associação, né? Então é muito... O quebra-cabeça é algo que é fantástico, não só para a criança, mas para o adulto também, para né? o adulto. E pode também, de repente, desenvolver um interesse por outros tipos de enigmas, né? Que nem cruzadinha, caça-palavra, porque todos eles são quebra-cabeça, são puzzles, né? Então pode despertar esse interesse para outras coisas que vão desenvolver ainda outras áreas, né? Quando eu tô com as crianças lá, quando eu dou uma atividade, eu faço junto. E eu vejo como é difícil, porque não é aquela coisa aí, você põe o quebra-cabeça, o Tangram. Não, eu gosto de fazer junto. E eu vejo que é difícil mesmo. E as crianças te dão um baile, né? As crianças, principalmente o Tangram. O Tangram eu apanho. E eu levo para casa para fazer, porque eu acho que por essa falta de concentração que eu tenho às vezes, eu preciso muito de quebra-cabeça, Tangram, crochê. Então, é uma coisa que eu descobri que eu preciso para mim, mas quando eu dou, né, para as crianças, eles dão banho realmente, né? É porque, assim, eu não tive educação infantil. Então, eu sempre falo assim, que falta muitas áreas para mim que as crianças têm hoje, diariamente, e eu não tive. Hoje em dia a escola, ela supre muito daquilo que a gente não teve no nosso passado, A psicomotricidade. Né? Psicomotricidade, outra coisa também que eu falo que o quebra-cabeça ele acaba sendo fantástico, é na neuroplasticidade, né? Então, a todo momento você está fazendo novas sinapses. E também vem a questão da dopamina também, né? Daquela dopamina boa, porque você está sendo estimulado por algo que vai te agregar, né? Então, assim, é muito legal esse tipo de material, o Tangram também. E a gente vai trabalhando também essa memória, né? Operacional. Sim. Né? Que é o que o TDAH tem muita dificuldade, né? Acabou de escutar e esqueceu. O quebra-cabeça ele ajuda muito nessa questão operacional, de tipo,
eu vi a peça ali, mas automaticamente você tem que pensar na onde você colocou a outra. Então, o trabalho é muito rápido e sem a criança perceber, né? Então, o adulto é muito bom isso realmente que você está fazendo. Álbum de recordações. Álbum de recordações. Eu trouxe o cartãozinho para você, mas antes de você responder, cadê a câmera? Esse é o cartãozinho da Thalita. Quando eu fiz para você, eu pensei numa florzinha, porque eu achei você tão delicadinha. E também eu pensei na questão do seu trabalho, né? Porque uma flor, acho que todo mundo, se você vê as pessoas como flores, você pode acabar com elas, ou você pode fazer elas florescerem, né? Isso na família, na escola. Então me veio essa coisa de flor. E vocês que trabalham com saúde emocional, saúde mental, vocês estão ajudando pessoas que ou nasceram com algum problema, ou adquiriram, não é problema, né? Transtorno. Transtorno, dificuldade. Então, né? eu acho lindo esse trabalho de vocês. Então, eu pensei na florzinha. Mas, como nem tudo são flores, Tá bom demais, né? eu coloquei uma frase aqui, é do Viktor Frankl, você conhece a história dele? Não. O Viktor Frankl, ele, na Segunda Guerra Mundial, ele era um psiquiatra, ele estava se formando, e ele passou por 4 campos de concentração. Concentração. Campos de concentração, Auschwitz, Treblinka, Sobibor e mais um que eu não lembro. E ele sobreviveu, ele ficou a guerra inteira, porque geralmente as pessoas não sobreviviam meses, né? Por quê? Ele tem até vários livros, né? Ele é muito famoso. Ele falou assim, quando a pessoa tem um propósito de vida e acredita naquilo, ele passa por qualquer coisa. Então, no campo de concentração, não tinha comida, não tinha água, perderam a dignidade, era trabalho forçado. Aquela história que a gente já sabe. E ele conseguiu ficar 5 anos, porque todo dia o pensamento que ele tinha era assim, eu vou sair, eu vou ser um psiquiatra, eu vou dar conferência, eu vou fazer palestra, eu vou ter meu consultório e eu vou ajudar as pessoas a superarem qualquer coisa. Todo dia, ele falou assim, eles podem me tirar tudo aqui, mas a liberdade está na cabeça. Ele é o criador da logoterapia. E aí, o livro mais famoso dele é o Em Busca de Sentido. Em Busca dos Sentidos. Então, ele só sobreviveu porque o que ele falou, a minha liberdade ninguém tira, porque a liberdade está na cabeça, e nem o meu sonho. E ele conseguiu. Então, você ter sobrevivido a um campo de concentração era uma coisa assim fantástica, ele sobreviveu a 4. E ele sempre fala, era esse sonho diário. Então, tem uma frase aqui dele, eu gostaria que você lesse e falasse qualquer coisa sobre. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Gente, vocês vão fazer eu chorar aqui, né? Não, é mais ou menos, ele tem várias frases nesse sentido, é uma delas. Gente, eu vou... Chão. Não vai rolar, não. Eu só tenho, assim, a agradecer essa questão de superação, sabe? Porque eu jamais achei que eu fosse trabalhar com tantas vidas. Logo quando meu pai faleceu, eu era estudante de veterinária e meu mundo desabou. E no dia seguinte eu me vi trabalhando de lavar prato em um restaurante em outro estado. E eu achava que, assim, eu jamais conseguiria trabalhar, ser alguém na vida, mas eu tinha jurado pra mim que eu só voltaria pra São João no dia que eu tivesse um diploma. E por falta de hoje eu tenho 10 pós-graduações, né? Então, eu tive por muito tempo essa coisa de pertencimento, eu não mereço, mas assim, olhando assim essa frase, eu acho que eu mereço tudo isso e muito mais, sabe? Porque eu lutei, eu passei por muitas situações e mesmo em análise, um dia um paciente meu virou pra mim e falou assim, nossa, tem um monte de certificado, tava assim, eu tinha comprado, né, as molduras, e tinha um monte de certificado, tudo um na frente do outro, eu falei, por que você não pendura na parede? E eu não sabia o porquê que eu não pendurava na parede. E aí, graças a minha psicanalista, a gente conversando, eu entendi e eu lembrei que eu morava numa casinha de fundo e eu tampava, tinha um buraco assim, né, do meu quarto, que dava pro fundo de um galinheiro. E eu tampava o galinheiro para os galinhas não entrarem, os piores de galinha não entrar, eu tampava com um quadrinho. E aí eu não me sentia, quando eu olhava aqueles certificados, eu não me sentia, não conseguia pendurar. Porque a imagem que me vinha no meu inconsciente, e eu não sabia disso, era que eu ia tampar um buraco. E aí hoje eu entendo que eu posso tapar o buraco que eu quiser, com aqueles certificados, os que virão,
com as pessoas que eu consegui dar sequência, né, no dia a dia, as crianças que aprenderam tanto, que aprendem todo dia, as famílias que depositam aquilo que elas têm de mais precioso, né, que é a vida dos filhos. Então, essa frase trouxe muita coisa, gente. Obrigada de verdade. Então, eu vou dar de presente esse livro para a Thalita, porque acho que tem tudo a ver com a sua história, né? Bom, agora você vai pensar na Thalita pequenininha, de 1 a 7 anos, e vai ver, abrir agora, a primeira palavra, a primeira imagem que vem na sua cabeça. É uma lembrança afetiva. Boa. Boa, agora puxa lá das entranhas. Eu tive uma infância muito feliz. É Natal, viu? Né? E assim, era a época que eu, assim, tinha todo mundo junto, né? Meu pai, e assim, a memória que eu tenho mais, assim, do meu pai, de estar junto, da minha mãe, meu irmão, eu olho, assim, pra trás e falo, gente, eu fui muito feliz. A gente não tinha muita condição financeira, mas a gente... O amor, né, gente? Não tem como falar. E o Natal não é presente, né? O Natal é família junto. E Presença. a presença, né? É presente, é presente. O amor, a fraternidade. É o Natal, né? É isso. Obrigada, que gente, por trazer lindo. essa memória. Bom, eu gostei muito de conhecer a Thalita. Ela é uma profissional bem respeitada aqui na cidade. E hoje a gente entende por quê. E o Acontece só vem ganhando com isso, né, Matheus? Cada vez mais pessoas que a gente está conhecendo, assim, profissões. Eu fico muito contente, Thalita. Como ser humano também, você é maravilhosa, né? Eu acho tão bonito, assim, a pessoa demonstrar o sentimento, né? É isso que você ensina, né? E é engraçado porque, assim, eu era uma pessoa que eu era cheia de armaduras, né? Quando você fala, ela é muito delicada, eu comecei a rir, porque, assim, eu não gostava de mostrar o sentimento para as pessoas, era algo que era muito difícil. E quando eu comecei, inclusive quando eu tive meu menino, eu falei, gente, tá tudo bem amar o próximo, né? Tá tudo bem, eu não tenho nada a perder quando eu amo alguém, né? Porque a vida foi me tirando pessoas que eu amava muito. E aí eu achava que eu não posso amar mais ninguém. Mas quando blindar, né? Eu me blindava, tinha uma armadura toda. E quando veio o meu menino, eu falo que me virou a chave, sabe? Eu posso amar, eu posso olhar no outro, nos olhos do outro e acreditar nele, que eu só tenho a ganhar. Não importa se o outro não corresponde às minhas expectativas, mas sou eu quem ganho quando eu amo o próximo, né? E as crianças, elas trazem isso muito todo dia, né? Tá tudo bem você amar, tá tudo bem você mostrar os seus sentimentos, você só tem a ganhar isso. Então eu falo que trabalhar com crianças é algo que, assim, é fantástico. É fantástico. E que bom que nós conseguimos fazer o programa, porque a Thalita, né, ela já falou que ela tem o TDAH, eu acho que Conseguimos chegar no final do programa. Tivemos um momento tenso que o Matheus teve que mediar, porque uma não deixava a outra falar, mas faz parte. Faz parte. É a vida real, né? A vida como ela é. Então, nós fizemos um programa, como fala? Né? Espontâneo? Espontâneo, sim, na prática. Ó, mas antes de terminar, quero fazer uma pergunta final, então. Né, normalmente eu faço uma pergunta mais reflexiva, filosófica, mas acho que vai ser bem tranquilo para você, vai tirar de letra. Muitas pessoas, elas buscam diagnóstico para terem uma melhor qualidade de vida, mas nós somos seres sociais. A gente lida com pessoas o tempo todo ao nosso redor, na nossa família, na nossa escola. O que você diria para as pessoas que convivem com alguém que tem algum transtorno? Qual seria a sua orientação, a sua dica para essas pessoas conseguirem lidar melhor com essas outras pessoas não neurotípicas? Faça a psicoeducação, né? Porque a gente tem que aprender a lidar com o próximo, a gente está numa sociedade. E se a gente for parar para pensar, ninguém é muito normal hoje em dia. Então, assim, é necessário que a gente entenda o limite do outro, como o outro funciona, como eu funciono, para que todo mundo possa conviver bem. E entender a limitação do outro. E tá tudo bem, porque quando o outro tem uma limitação, eu preciso entender que automaticamente eu devo ter alguma coisa também. Eu tenho alguma limitação. Então, assim, vamos tentar entender, se colocar na posição do outro, pensar como é que eu gostaria que agissem comigo, porque eu acho que isso fala muito, se colocar no lugar do outro. E aí não é só aquela coisa bonita, não, deixa eu ver, como se fosse comigo ou com o meu filho, como é que eu gostaria que essa pessoa agisse, né? Sair da bolha. Sair da bolha, né? E pensar, né, no muito que
todo mundo tem uma dificuldade. Então, assim, se o outro tá tendo uma dificuldade, não custa eu ter um pouquinho mais de paciência, empatia, né? E porque eu também tenho a minha. E quando eu também quero ser respeitado, para que eu seja respeitada, eu preciso respeitar o outro. E eu acho que isso vale em todos os relacionamentos, escola, amizade, professor, relacionamento amoroso, mãe e filho, pai e filho, enfim, a gente precisa ter essa questão de empatia mesmo e se colocar realmente, literalmente e na prática no lugar do outro. Bom, foi um prazer conhecer você, Thalita. Acho que foi um programa muito instrutivo para quem está acompanhando. Muitas pessoas vão sair dessa edição sabendo entender melhor o próximo, entender as diferenças. Eu acho que no final tudo se resume a isso, né? Nós somos pessoas diferentes, cada um com as suas qualidades, limitações, e não custa nada a gente tentar entender um pouquinho mais do próximo, como cada mente funciona, como cada coração funciona. Porque afinal de contas a gente precisa um do outro, né? Nós somos seres sociais. Então, se você identificou algum sintoma que possa ser, né, que pareça TDAH ou outro, né, a gente indica que procure o mais rápido possível um psicólogo, um terapeuta, para correr atrás disso, porque afinal de contas a gente está falando de qualidade de vida, né? Todo mundo sai ganhando. Você sai ganhando ao descobrir, você aprende a lidar melhor com suas próprias questões, as pessoas ao seu redor também, né? E tudo se torna mais harmônico, mais produtivo. Então, para você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigado pela audiência, pela companhia e até a próxima edição. Prontinho. Ninguém fazer eu chorar, ninguém faz eu chorar. A gente faz. Vocês conseguiram, realmente.